chamavam de amor o que era só violência e cerceamento e uma espécie de controle. E quando ela faz isso, ela tenta contar com algumas pessoas ali que diziam que estavam com ela, mas ela vai percebendo que só estavam com o meio religioso, com quem eles mesmos já tinham contato e estavam fechando. E ela encontra, na verdade, pessoas que a acolhem fora da igreja. É onde ela encontra amigos de verdade, é onde ela encontra uma forma de conseguir viver de novo, e a partir daí ela vai aprendendo com a própria vida a viver. A Anne, ela abandona a fé no cristianismo, que é uma religião que provavelmente Jesus não se converteria, e a Anne, ela se converte à vida. Ela começa a amar a vida e a partir daí ela dá um redirecionamento para a sua própria vida. E por isso que esse livro, para mim, foi muito importante, e eu acho que hoje falar sobre esse contexto de abuso religioso e trazer esse assunto é algo que é muito necessário, principalmente quando a gente fala de empoderamento feminino, na verdade, de ver a mulher, e não só a mulher, mas toda a comunidade LGBT ou várias pessoas em vulnerabilidade social que são totalmente esquecidas por esse meio religioso. A gente sempre escuta que a igreja é um dos lugares que mais ajudam as comunidades, que mais ajudam as pessoas, mas a que preço, né? Você é ajudado, mas até a esmola é cara nesse sentido. A esmola é o preço, muitas vezes, da vida das pessoas. Então, acho que a gente precisa questionar esses lugares, a gente precisa trazer a voz dessas pessoas que sofrem e que estão precisando de ajuda dentro da igreja. Porque essas pessoas não estão sendo ouvidas. Era isso. Conta a tua trajetória aí pra nós. Então, meu nome é Emily. Eu sou maranhense e eu saí do Maranhão quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, assim, saí da faculdade de letras. Estava fazendo faculdade de letras na época porque eu queria muito servir a Deus. Queria muito, assim, muito ser missionária na África. Eu amava isso, queria, era meu sonho. E e aí resolvi deixar tudo e conversei com o meu pastor na época. Ele me falou de um seminário lá em Jacutinga. Vou falar o nome do seminário aqui, chama Instituto Bíblico Peniel, é da Missão Novas Tribos do Brasil. E fui para esse seminário e lá eu comecei a minha caminhada, assim, nesse cristianismo mais fechado ali, né? A missão desse seminário é uma missão que trabalha com povos indígenas. Então lá nós aprendíamos mais ou menos o regime, né? Tipo, tinha horário para tudo, os rapazes eram separados das moças, né? E eu fiquei dentro desse contexto ali por 3 anos, saí de lá, casei aí no seminário mesmo, e depois que eu casei, nós fomos para uma igreja. E desde o primeiro dia do meu casamento, eu sofro abuso psicológico, sofri abuso físico, e dentro da igreja isso sempre foi algo que era comum, que eu devia perdoar o meu marido, eu devia aceitar isso, porque isso faz parte da caminhada, isso faz parte, a mulher de Deus, ela edifica o seu lar. Tem um versículo em Provérbios que fala isso, e eu ouvi muito isso. Eu ouvi que eu precisava ser esse suporte para esse outro, e a partir daí nós ficamos em 3 igrejas, passamos por 3 igrejas mais ou menos. Várias vezes nós tivemos que passar por aconselhamento, porque outro pastor precisava intervir na nossa relação, porque a gente não estava conseguindo. É difícil manter um relacionamento onde o abuso físico e psicológico é recorrência. Então, a partir daí, nós saímos do ministério, ficamos só em algumas igrejas meio que ajudando. E aí, na última igreja onde nós estávamos, nós tivemos um acompanhamento mais específico. Foi quando foi descoberto, assim, o abuso que eu sofria, e nós fomos retirados do ministério. E nesse momento, foi um momento que eu fui totalmente silenciada. Eu não... Por eu não me arrepender ao ponto de aceitar de novo aquela recorrência de mais de 6 anos de abuso, que era o meu caso,
eu fui tida como uma ovelha perdida, assim, né? A Ângela tava mostrando a tatuagem da de ovelha negra e eu falei pra ela que essa música da Rita Lee era a minha música, né? Eu falo que tem uma frase que ela diz assim, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Mas era isso, porque quando eu conversei com o meu pastor e ele olhou para mim e me falou várias coisas que foram as coisas quais me fizeram entender que eu precisava sair daquela relação, porque eu estava correndo risco de vida mesmo ali. Ele não repetiu essas outras coisas depois de mim. Foi quase que aquela carta que você recebe de um agente secreto, que depois de 3 minutos que você lê, ela explode, né? Ele conversou coisas comigo ali que ele não repetiu pro meu ex-marido, não repetiu mais para ninguém. Foi como se, inclusive, eu tivesse mentindo, né? Porque eram coisas que batiam contra a orientação que ele tinha dentro da igreja. Porque meu ex-marido estava arrependido, ele queria restaurar o relacionamento, restaurar o nosso casamento para que a nossa vida continuasse como era. E eu não acreditava mais nisso, na verdade eu não me via mais possível, essa relação não era mais possível para mim. Então eu era errada, eu era pecadora, eu não estava arrependida e eu não estava mais dentro do jogo, né? Que era estabelecido. Eu era, na verdade, agora parte do problema. Então, por causa disso, ele ficou na posição dele. Eu não digo que ele ficou contra mim, mas ele ficou do lado daquilo que ele sempre defendeu e que ele acreditava. E, na verdade, o que aconteceu comigo é o que acontecia lá nos Estados Unidos, né? A igreja protegendo a sua face mediante a comunidade, para estar bem com a comunidade, né? E acabou que eu fui totalmente silenciada mesmo e tive que sair da cidade. No processo, eu acabei abrindo mão da guarda dos meus filhos, porque eu não tinha condição de manter eles comigo, assim, foi... Ainda é, na verdade, uma coisa muito difícil para mim, assim, eles estão muito bem com o pai deles, assim, ele é um bom pai, né, naquilo que ele tem se comprometido, ele tem sido um bom pai, mas eu acabei entregando a guarda para ele e fiquei sozinha, para eu poder continuar, na verdade, para eu poder tomar a minha vida naquilo que era possível e me reinventar e me refazer, né? Isso também é uma coisa que eu estava conversando com a Ângela, né? Que a gente sai desse contexto, a gente sai sem nada. A gente só tem a nós mesmas e a gente aprende o valor de ter nós mesmas, de não, na verdade, não deixar mais que outras pessoas nos tenham, né? Porque quando você está no contexto religioso, na verdade, você está sob tutela. Você não está sobre você. Você tem um regime ao qual você precisa se estabelecer. E nesses lugares, a mulher e tantas outras pessoas de vulnerabilidade social, elas não têm espaço, assim, elas não têm espaço mesmo. E aí agora estou aqui em Ponta Grossa há mais ou menos 2 anos e pouco, né? Trabalhando, consegui escrever o N nesse contexto, consegui publicar. O livro foi... O Camus fala que tem um livro dele que custou mais ou menos 10 anos de ressentimento. Foi onde ele curou o ressentimento dele, assim. E a escrita, para mim, tem esse lugar de cuidado e de cura. E de conseguir colocar para fora algo que eu sei que se eu carregar comigo só vai me comer por dentro. Então, o N é isso. O N, na verdade, é um perdão de mim mesma. Porque eu também me permiti estar nesse lugar de violência. Eu também estive ali e me coloquei nesse lugar de violência por muito tempo, por vários motivos que hoje eu conheço. E o N, ele é essa expiação, essa libação. E ela é uma personagem muito autobiográfica, mas também muito livre, porque tem muitas coisas que aconteceram no N que foram coisas que eu resolvi na minha cabeça e que não precisaram acontecer de fato, mas no livro existem. E por isso a história dela, ao mesmo tempo, é a minha história, mas não é. Ela é um personagem muito, muito ela, assim. Então o N é esse lugar, ele é esse livro e foi a vida mesmo que me deu essa possibilidade de publicar, porque por um tempo eu não pensava nem em publicar, assim. Eu escrevi por uma treta comigo mesma, coisas que eu precisava resolver, assim, que eu precisava espiar em mim para eu poder seguir minha vida, assim, diante de mim, me olhando no espelho. Né, me olhando e me perdoando, assim. E eu pude colocar isso nesse livro, então o livro é isso. Publicar no Brasil e Portugal, como é que é? Legal!
A editora Atlântico foi uma editora que me abraçou, assim, né? Tipo, óbvio, né? Tipo, teve um custo meu e da editora também, mas eles me abraçaram, acreditaram na ideia, assim, gostaram bastante do manuscrito, me deram muita força para publicar. E aí, a partir daí, nós fizemos um acordo e eles resolveram publicar aqui em Portugal. E aí, para mim, foi super legal. Na verdade, foi um processo. Quanto mais ele foi se mostrando, mais eu fui ficando, cara, que massa! Que legal! Mas eu mesma não esperava muito do N em si, sabe? Ele, na verdade, é uma ferida que, ao invés de sair infecção, saiu um livro, assim. Na verdade, que ele é isso para mim, assim. O N, ele é essa ferida que saiu um livro, assim. Pode mexer, não, mas... Esse aqui é o N. Deixa eu ver melhor, né? Eu vou ler a sinopse aqui atrás, né? Roberto é um poeta apaixonado por N, sua musa, dando voz a essa mãe de 2 crianças pequenas, casada com o homem dos seus sonhos. Ou será pesadelo? Muito convicta e dedicada em sua crença. Ou será alguém tentando se enganar e fugir de suas dúvidas? Nessa narração empolgante de tirar o fôlego, vemos nossa personagem de uma vida regrada e penitente a experiências intensas que lhe dão uma reviravolta cheia de perdas, as quais ela precisará superar no caminho. Será que ela, essa menina que mal sabe viver, será capaz de tornar-se a mulher que precisa ser por si mesma e tomar da vida o que precisa para ela tornando-se, ao fim, a escritora de sua própria história? Então, o N é basicamente isso. É uma mulher que sai de um contexto religioso, onde ela, na verdade, não sabe o que é a vida, porque uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Ângela, é que a gente vive numa bolha, né? A gente não sabe de verdade o que é viver. Nós ouvimos falar por outras pessoas, nos disseram que era para fazer de algum jeito, e ela tá nessa. Então, depois disso, ela começa a abrir mão de tudo, né? E uma coisa que a Anne tem é que eu também tenho, né? Eu sou muito cética, né? A Ângela, assim, eu admiro, assim, ela ter acreditado e se envolvido em contextos progressistas, assim, mas eu sempre fui super cética com tudo isso. Quando saí da igreja mesmo, foi... Não é... O cristianismo não é uma coisa que eu defendo, assim, né? Gosto de algumas coisas muito, muito fortes de Jesus e a Anne, ela tem uma parte, umas peculiaridades ali com o mestre, né? Mas ela para mim, e isso é muito claro no livro, né? Ela, através da leitura do Roberto, que é o homem que gosta dela bastante, assim, ela vai fazer a escrita da sua própria história. Então, o Roberto, ele, na verdade, é um homem falando da história de uma mulher, mas a protagonista dessa história é a Anne. Se você quiser ler, tem um link aí para comprar, né? E é isso. Obrigado. Eu agradeço.